Olá pessoal, meu nome é Lucas Silva Vaz e o tema de hoje é recristalização, abordagem para o ensino médio. Então eu preparei essa apresentação aqui no intuito, de auxiliar professores e futuros professores de química em como abordar o tema recristalização numa aula de química, principalmente ali para o terceiro ano do ensino médio, onde seria cabível esse tema. E também pode ser usado a alunos que tiverem a curiosidade, sobre um experimento de recristalização. Aqui eu vou abordar esse experimento, que é bastante simples. A BNCC então nos dá diversas metas, habilidades e competências aos professores para que essas metas elas sejam atingidas, essas habilidades e competências elas sejam desenvolvidas no ensino médio, a fim de preparar o aluno para o mercado de trabalho, para viver em sociedade de modo geral e até mesmo para o ingresso no ensino superior, onde a BNCC então ela estipula que especificamente os pontos a serem trabalhados em cada ano do ensino médio. E no terceiro ano do ensino médio é um ano crucial, principalmente na disciplina de química, onde você consegue trabalhar os conteúdos, você deve trabalhar os conteúdos, por exemplo, de orgânica, de reações, métodos de síntese, purificação, reações de substâncias. E a recristalização, então, ela vem nesse intuito de auxiliar nessa etapa do terceiro ano de compreensão dos conteúdos de química orgânica, por exemplo. E aí, uma das habilidades que deve se desenvolver no terceiro ano do ensino médio é justamente a experimentação. É construir questões, elaborar hipóteses, resolver situações, problemas, através do que? De empregar instrumentos de medição, experimentos, resultados experimentais, que você pode auxiliar na compreensão do conteúdo de química. Sobre a metodologia de ensino, esse é um autor que tem me ajudado bastante a pensar sobre aulas de química, a como desenvolver uma aula. E então eu trago essa breve introdução sobre a experimentação como metodologia de ensino significativo. Esse é o autor Marco Antônio Moreira, que tem me ajudado bastante nessa parte, Ele tem até um livro, A Teoria da Aprendizagem Significativa, onde a proposta do ensino significativo é você dar significado, você atribuir significado a tudo aquilo que você trabalha na teoria. Ou seja, o aluno não fica só ali vendo lousa, vendo coisas da lousa, teoria, mas ele começa, através de experimentos, a atribuir significado àquilo que está sendo aprendido. E aí o professor ele pode trazer coisas que sejam do dia a dia do aluno, coisas que sejam da realidade do aluno, do local que ele vive, para contribuir com a aprendizagem dele em sala de aula, principalmente a química, que está relacionada aos processos Fabris, aos processos de produção de substâncias, de diversos partes da sociedade. Então a química ela vem se mostrando interessante, a aprendizagem significativa vem auxiliar o ensino da química. Então a aula que eu preparei é sobre o tema recristalização. O tema recristalização ele não aparece muito no ensino médio, então eu preparei essa aula pensando numa prática experimental para auxiliar nos conteúdos de química orgânica. Seria então um experimento prático, a duração seria uma aula de 50 minutos, então num dia ali do semestre em que você esteja a fim de apresentar algo diferente para o seu aluno que não seja sala de aula, e lousa, você traz esse experimento, que é bastante interessante, experimento rápido de se fazer. A estratégia, então, seria a realização desse experimento, feito todas pelo aluno ou também pelo professor. Se você tem um laboratório que pode receber os seus alunos, você pode aí propor uma atividade em grupo, Cada grupo vai fazer o experimento, lógico, com a orientação do professor, que é o responsável ali pela sala, pelo profissional responsável, Ou então você pode fazer da sua sala um ambiente, A sala ambiente, que se chama muito hoje em dia, onde você traz o laboratório para dentro da sala. Então a mesa do professor ela acaba sendo a bancada do laboratório e o professor ele realiza todo o experimento representando para os alunos. Ou uma alternativa também dessa aula seria uma alternativa bastante interessante, Se você tem um projetor na sua sala e apresentar um vídeo sobre o experimento de recristalização, que é um tema bastante legal de purificação de substâncias orgânicas. Eu deixei o link aqui destacado em vermelho. Se você tem interesse, consulte esse link, que é uma videoaula muito legal sobre recristalização de um professor da USP. E aí, como avaliação da sua aula, uma aula de 50 minutos rápido, mas você precisa avaliar se os alunos de fato compreenderam o que foi trabalhado, você pode propor um cálculo de rendimento, fazendo a interdisciplinaridade da matemática e a química. Então, calcular o rendimento da reação que vai ser estudada nesse trabalho.
Qual seria o conteúdo trabalhado, então, em recristalização? O ideal é você apresentar a definição para o seu aluno, como é uma aula rápida de 50 minutos, você apresenta a definição para ele, o que é recristalização, né? Como os livros não trazem muito isso, então a recristalização ela pode ser definida como um método eficiente de se purificar compostos impuros em um solvente específico. Se você tem lá, né, principalmente substâncias orgânicas, quando o processo de produção dessas substâncias eles são cheios de impureza. Então você precisa de um refino dessas substâncias para você poder reutilizá-las, né, em outros procedimentos. Então aqui é uma exemplificação, né, de um sólido impuro, cheio de impurezas lá. Você dissolve esse sólido num solvente. Quando você dissolve, então você quebra as ligações entre as moléculas do sólido. Então todas essas impurezas que estavam lá nesse sólido, né, elas vão ser separadas ali nessa mistura de solvente. Então, vai estar tudo ali dissolvido. Parte das impurezas elas são solúveis, parte elas não são solúveis, então elas vão ficar retidas nos processos de filtração. E aí, após o processo de recristalização, né, ou seja, o resfriamento dessa mistura, a parte que seja, ou seja, o sólido purificado, ele vai tender a se separar, né? Ele vai ser isolado. E aí você consegue, então, separar o material bem mais puro do que do começo do começo do processo. E as impurezas vão ficar todas retidas ali no material, na substância que foi filtrada, né? No solvente. O solvente ele é como extração, ele serve para extração das impurezas. Onde a gente tem fatores aí predominantes, como a temperatura, né? A temperatura do processo é bastante importante. A polaridade do processo também, para a escolha do solvente, do material a ser purificado. A polaridade, então, ela é bastante interessante nesse caso e você pode relacionar com o conteúdo de orgânica que está sendo trabalhado na disciplina do terceiro ano. A volatilidade, ideal que você não escolha um solvente que não seja muito volátil, né? Senão você pode ter problemas aí no seu laboratório, com a sua aula, se você não tiver o sistema de exaustão desses vapores tóxicos. A inflamabilidade, escolha solventes que sejam de baixo grau de inflamabilidade. E o custo, né? Aí vai da realidade do professor, da escola, né? Se ele tem os equipamentos necessários ou se ele aborda uma forma mais barata de se fazer esse experimento. Aqui eu também dou algumas dicas de solventes, né, e substâncias que vocês podem usar para o experimento ficar mais barato. E aqui também é algo bastante interessante para se mostrar aos alunos, então é um diagrama, né, de gramas dissolvidas por temperatura, onde a gente tem aqui então a escolha do solvente. Como se escolher um solvente, né, para uma determinada substância específica que você quer recristalizar. O solvente A é o solvente ideal. O que seria um solvente ideal? Um solvente onde você tem uma baixa solubilidade do material sólido na temperatura baixa. Conforme você aumenta então a temperatura, a solubilidade dele também aumenta. Esse é o solvente ideal, né? Quando ele não se dissolve no frio, por exemplo, ou a temperatura ambiente, porém ele tem uma alta solubilidade no quente. Qual seria um solvente ruim? Solvente ruim é esse que, por exemplo, o material se dissolve tanto no frio quanto no quente, ou na temperatura ambiente, o material ele tem uma alta dissolução. Então esse não vai ser um solvente bom. Você não vai conseguir fazer com que esse material recristalize. E também é um solvente ruim quando você tem uma baixa solubilidade, tanto para o frio quanto para o quente. Então o material ele não vai se dissolver em momento algum, nem a quente nem a frio. Então você não vai conseguir obter o processo de recristalização. Então o solvente ideal é sem destaque o A, onde ele tem essa transição, né? Mais frio ele é insolúvel, mais quente ele é altamente solúvel. Aqui uma representação molecular, né, do ácido benzoico, que é o ácido que vai ser utilizado nesse experimento. Então aqui tem a representação, que é ideal você fazer essa representação para os alunos, para eles entenderem a molécula, né, que está sendo trabalhada no experimento. É uma molécula orgânica, um ácido fraco orgânico, utilizado aí como conservante de alimentos, ele é bastante comum. Então a gente vê aí que tem um grupo ácido carboxílico, né, ligado a um benzeno, que dá origem ao ácido benzoico. Um ácido bastante fraco, né, um ácido monocarboxílico, que a gente chama. E aí aqui partindo já para o experimento, né? Como é uma aula rápida, então você dá essa breve introdução para o seu aluno e já parte para o experimento. Você vai precisar de alguns materiais que são essenciais para essa prática, como becker, funil de filtração, papel de filtro. O papel de filtro pode ser substituído por um coador de café de papel, né? Esse comum utilizado. Uma espátula, balança para você fazer a pesagem do antes e depois do processo, né? Para ter o cálculo do rendimento, um suporte para aquecimento, caso você venha fazer o aquecimento com um bico de Bunsen ou com uma lamparina. Se você não tiver, então, o bico de Bunsen nem a lamparina, você pode usar um fogão ou um outro sistema para aquecer a água que você vai precisar do sistema de aquecimento.
Reagentes necessários. Você pode usar tanto o ácido benzoico quanto o nitrato de potássio ou acetanilida, tá? Esses três materiais sólidos aqui, eles servem para o processo de recristalização. Você pode usar o ácido benzoico, que ele é barato, é um material bastante barato. O nitrato de potássio, que é um fertilizante, você encontra ele em casas de agricultura. O acetanilida, que é um fármaco, você também consegue encontrar ele em farmácias, por exemplo. E o solvente escolhido foi a água, né? Para baratear o custo desse processo, você vai conseguir usar a água para fazer esse experimento. Pode ser até água de torneira mesmo. Então o procedimento ele consiste em 5 etapas, etapas simples, tá, pessoal? Que vai ser representadas adiante em uma forma mais visual. Ou seja, a primeira etapa é aquecer 100 ml de água a mais ou menos 100 graus Celsius. Se vai ser no fogão ou se vai ser no bico de bússia, né? Isso vai depender aí da estrutura do laboratório, da escola. E dissolva completamente 5 gramas do soluto. Ou seja, se você for usar o ácido benzoico, você vai dissolver 5 gramas. Ou se for nitrato de potássio ou acetanilida, você vai usar 5 gramas desse material e vai dissolver em 100 ml de água a 100 graus Celsius, aproximadamente. A água precisa estar quente, tá, pessoal? Para que esse material ele se dissolvam de fato. Ainda quente, faça uma filtração simples da mistura. Então você vai filtrar a mistura, onde ali vai ser separado já as impurezas solúveis e insolúveis. Tudo que for impureza insolúvel, ela vai ficar retida no filtro. E o que vai passar pelo filtro vai ser o material, a mistura, né, com impurezas insolúveis. O material em questão que você está analisando, no caso aqui o ácido benzoico e a água. Após esse processo essa primeira filtragem, então você faz um resfriamento dessa mistura, né, que ela é líquida. Após fazer esse resfriamento à temperatura ambiente, você vai observar que começa a formar vários cristais do ácido benzoico. Esses cristais, então, eles podem passar, então, vai ter aqui a etapa 3, né, do resfriamento, e a etapa 4, então você vai fazer uma nova filtração desse material que foi recristalizado. Então você vai fazer uma nova filtragem, se você tiver um filtro aí, né, um sistema de filtração a vácuo, um funil de Buchner e um Kitasato, você pode fazer essa filtração que ela vai ser mais eficiente. Mas caso não tenha, também vai dar certo o processo, né, de filtração. Então você vai repetir a etapa 2 aqui na etapa 4, porém a temperatura ambiente. E aí vai fazer a lavagem do material, todo o material que tiver retido no filtro dessa segunda filtração é o material que foi recristalizado. Esse material, na quinta etapa, então, você pode deixar esse material secando, né? Pode ser numa estufa ou até à luz do sol. Seca esse material, pesa a quantidade que foi recristalizada e faz o comparativo no final do experimento do rendimento, né? O quanto você utilizou no começo, o quanto você reutilizou e o quanto você obteve no final. Aqui é uma representação, então, mais visual para vocês entenderem aquilo que foi descrito, né, no roteiro. Então você tem aqui, aqueça o solvente, né? Você vai ter aqui aproximadamente 100 ml de água. Você pode aquecer isso no bico de Bunsen ou na lamparina, ou até mesmo no fogão, como for mais fácil para o professor. Vai aquecer essa quantidade, 100 ml de água, vai dissolver aqui 5 gramas do soluto, pode ser o ácido benzoico, pode ser, né, o nitrato de potássio, acetanilida. Vai dissolver todo, você vai observar que vai ficar cristalina essa solução, né? O material vai dissolver completamente a quente. Você vai fazer essa filtração também a quente. Então você vai colocar o papel de filtro lá no sistema, o funil, e vai filtrar. Algumas impurezas elas já vão ficar retidas aqui, as primeiras impurezas mais grossas, né? E o que vai passado a quente ali vai ser a substância, né? O ácido benzoico, a água e algumas impurezas solúveis. Você vai fazer esse processo tudo a quente. Após esse processo de filtração, o material que foi filtrado, de baixo, né, que foi recolhido, esse líquido você vai passar por um processo de resfriamento, a temperatura ambiente, e vai fazer uma nova filtração. Nessa nova filtração, o material que está retido no filtro é todo o material recristalizado. Nesse processo de resfriamento, você já vai observar que forma os cristais. Aí você filtra isso e faz uma lavagem. O material filtrado, então está ali o solvente e as impurezas, e o material que está retido no papel de filtro é o material purificado. Aqui a gente tem uma representação, então, no final do processo. O material que fica retido no filtro é esse pozinho mais branco, né? No caso aqui do ácido benzoico. Quando você vê no começo do processo, ele é um pó cinza, porque ele está cheio de impureza. E no final ele está branquinho, porque as impurezas elas já foram retiradas. Então é um experimento bastante simples e interessante de se fazer. E aí, como avaliação, né, você avalia também a participação do aluno na sua aula e o cálculo do rendimento do processo.
É uma fórmula bem simples, onde o rendimento do processo em porcentagem ele pode ser calculado pela massa do soluto final, a quantidade que você obteve lá, né, depois de secado, né, e purificado, e a massa do soluto inicial, quanto você utilizou no começo, você vai colocar embaixo, o quanto você obteve em cima, isso multiplica por 100 para obter então o rendimento, né, em porcentagem desse processo. Aqui é um plano de aula que foi feito também, fica aí como dica para vocês professores, de como elaborar um plano de aula simples, né, para uma aula de 50 minutos, onde aborda aqui competências e habilidades, conteúdo detalhado, metodologia, recursos e a avaliação. Esse trabalho, então, ele é um trabalho que eu desenvolvi como prática de componente curricular, né, o PCC da licenciatura em Química, como a gente conhece. Eu sou aluno do Instituto Federal de São Paulo, do campus de São José dos Campos, sou aluno da licenciatura em Química, e essa disciplina que foi abordada esse tema, então, é a disciplina de Orgânica 2. Eu agradeço a todos e até a próxima.